Senhor Jesus. Amém. Queridos, por favor, se assentem. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Muito obrigado. Espírito de Deus, move as águas. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Enquanto vocês encontram a referência bíblica, eu expresso meu agradecimento ao pastor Rodrigo Serafim. Obrigado por me receber essa oportunidade. Tá bom? Prazer em conhecer o Senhor. Deus em Cristo abençoe sua vida, sua família, o seu ministério de uma maneira muito especial. E também agradecer a um de longa data, o Tebec, obrigado. Deus abençoe. Pelo convite, é uma honra e um privilégio estar aqui com os irmãos para celebrar a Deus no culto, estar em alguns momentos em oração e também poder contribuir com a pregação da palavra. Livro de Atos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Deus, aleluia. Localizem, por favor, o versículo de número 22. Atos 16, versículo 22. Graças a Deus, aleluia. Nós te louvamos, meu Pai. Todos encontraram, podem dizer amém? Amém. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os tirou para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Então logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia. Todos podem dizer graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. É fiel a tua palavra. Queridos, nós estamos diante de um texto que é extremamente conhecido por todos nós. Geralmente, quando nós citamos Atos capítulo 16, a nossa mente já é levada justamente a esse momento da passagem que nós acabamos de ler.
Todavia, quando nós olhamos com mais atenção ao capítulo de número 16, nós vamos conseguir perceber, dentre tantas coisas, dentre tantas lições, que o nosso Deus, Ele é especialista em organizar, em montar cenários. E por que eu digo isso? O capítulo anterior, o capítulo de número 15, Paulo já havia feito algumas viagens pregando em alguns lugares. E no final do capítulo 15, Paulo ele tem uma discussão muito forte com Barnabé, e é nesse momento que eles se separam. E é nesse momento que Paulo vai seguir a sua viagem, a sua próxima viagem, escolhendo a Silas para estar ao seu lado. E o capítulo 16 tem início no livro de Atos. Aleluia. No início do capítulo de número 16, os primeiros 4 versículos, Paulo chega em uma região chamada Derbe e Listra. E é nesse momento em que Paulo é apresentado e conhece a Timóteo, que viria a ser um dos obreiros mais proeminentes do ministério de Paulo. Só que, a partir do versículo de número 5, Lucas, que escreve Atos, diz que as igrejas estavam sendo fortalecidas na fé, estavam crescendo em número. E no versículo 6 e 7, a Bíblia mostra que Paulo está juntamente com uma equipe. Paulo não está apenas com Silas, Lucas está com eles, fazendo todo o registro, e provavelmente também Timóteo. Só que no versículo 6, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, observe o que o texto diz, Atos 16, 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Misia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então observem que a intenção, o projeto, a missão que Paulo e a sua equipe têm no coração é uma missão nobre. A intenção é muito boa, o propósito é fazer uma viagem e ir em direção à Ásia para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Só que neste intento, o texto diz que por 2 vezes o Espírito Santo impede a Paulo e a sua equipe de ir para onde eles queriam ir. Então, eles vão seguindo a direção de Deus. Versículo 8, eles passam a Misia e descem a uma região chamada Troade. E é nesse momento que no versículo 9, Paulo, com a sua equipe que acabaram de receber 2 nãos da parte de Deus, no versículo 9, Paulo tem uma visão de noite. E a visão é de alguém que está dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo vai seguindo, passa por mais alguns lugares, e no versículo 12, Paulo chega na região de Filipos, a primeira cidade dessa região da Macedônia. E quando ele chega ali, ele diz no versículo 12 que eles passam alguns dias nessa cidade. Só que o que eu quero frisar com os irmãos é esta questão de que Paulo tinha uma intenção boa, mas o próprio Deus lhe proibiu a sua intenção. O próprio Deus está dizendo não para o propósito de Paulo, que era ir para a Ásia e pregar a palavra. Dentro do campo geográfico, Paulo estava querendo ir para a Ásia, e Deus está redirecionando ele para a região da Europa. Ele segue a direção da visão, e dentro desse capítulo, quando ele chega em Filipos, o versículo de número 13 diz assim: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Nesse versículo, Paulo diz que ele chega e a primeira coisa que ele vai fazer é ir procurar um lugar para estar em comunhão com Deus, buscar a Deus em oração. E quando você observa o capítulo 16, você observa que houve muitos milagres nesse capítulo. O primeiro deles, Lídia, uma mulher vendedora de púrpura. Nesse caso, uma mulher rica por causa desse trabalho que gerava uma grande obra financeira para a sua vida. Lídia provavelmente era uma empresária dessa região. O texto diz que Deus abre o coração dela, aleluia, e ela é alcançada pelo Evangelho. Aleluia. Este é o primeiro milagre.
O segundo milagre está naquela situação onde Paulo está indo e voltando do lugar da oração e uma moça com espírito de adivinhação começa a incomodar. O outro milagre é que Paulo, em determinado momento, ele se sente no limite de sua paciência e, em nome de Jesus, ele liberta a vida daquela moça. Aquela moça que estava sendo presa pelos homens da cidade e pelo espírito de adivinhação, é liberta da mão dessas prisões. Em terceiro lugar, há o milagre do terremoto. Em quarto lugar, há o milagre da conversão do carcereiro e também da sua casa. Então observem que o capítulo 16 de Atos, ele é marcado por muitos milagres. Gente rica se convertendo, pessoas endemoniadas, aprisionadas espiritualmente sendo libertas. Deus descendo, movendo a própria terra com um terremoto, ninguém morreu, nenhum preso fugiu. E um homem que era um carcereiro, provavelmente um homem rude, agressivo, termina a noite lavando os vergões que ele mesmo fez em Paulo e Silas e também se converte e é batizado de madrugada. Observe que Atos 16 está marcado, recheado, há uma abundância de milagres aqui. Todavia, esses milagres eles não aconteceram por simples acaso. Se você analisa com profundidade a cada versículo, você observa que esses milagres são as somas de muitas posturas de Paulo e de sua equipe. Em primeiro lugar, Paulo ele foi sensível à direção de Deus. Em primeiro lugar, Paulo ele soube ouvir o não de Deus e aceitar o não de Deus. Ele está dizendo, Deus, eu vou para cá, e Deus está dizendo, não, você vai para lá. Isso fala de sensibilidade espiritual. Isso fala de uma submissão, de uma obediência à direção de Deus, por mais que ela seja contrária à nossa vontade. Isso fala de sensibilidade, submissão, obediência. Segundo lugar, a palavra oração, ela aparece 3 vezes em Atos capítulo 16. Então Paulo está sendo sensível, submisso, obediente, e ele não deixa de lado a questão de oração. E aqui você vai perceber que somente após a oração veio o coração de Lídia se abrindo para o Evangelho, somente após a oração veio o discernimento espiritual de que aquela moça estava aprisionada espiritualmente, somente após a oração o terremoto aconteceu, e somente após a oração pessoas se converteram. E aqui, meus irmãos, está o grande segredo. Muitas pessoas vivem uma vida medíocre espiritualmente falando, vivem uma vida fria, uma vida apática, pela falta de comunhão com Deus. Nós estamos olhando para uma equipe que estava sensível e que estava buscando a Deus, buscando a direção de Deus. E geralmente quem busca a Deus, quem ora a Deus, quem tem uma sensibilidade diante do Espírito do Senhor, você nunca vai ver ele morto. Você vai poder ver ele um pouco triste, um pouco abatido, um pouco em lágrimas, mas você sempre vai ver ele de pé, sempre vai ver ele firme, sempre vai ver ele sólido, porque a comunhão com Deus é o que gera força no crente. É a comunhão com Deus que nos dá discernimento nas obras materiais, nas obras espirituais. Observem que há frutos de oração em Atos 16. Paulo está indo para um lugar de oração e o texto diz que ele está indo e voltando, e ele entende que aquela moça que estava falando a verdade. Esses homens são homens de Deus, eles possuem a palavra de Deus, ela não estava mentindo. Só que Paulo, por ter uma vida profunda e contínua de oração, Paulo conseguiu discernir, é até verdade o que ela está falando, mas a fonte não é de Deus. Isso fala de discernimento espiritual. Só que Paulo só teve porque tinha comunhão com Deus. Tem gente que bate cabeça, que vai procurar ajuda dos outros, e vai para advogado, e vai para pastor, e vai para filho, e corre para lá. Não que não devemos buscar, só que existem situações que a oração precisa ser colocada para que Deus nos dê o discernimento do que é que realmente está acontecendo. Tem coisas que é Deus que tem que descodificar, porque tem coisas que não é o braço do homem, não é o dinheiro, não é o salário, não é o convênio, não é o juiz, não é o advogado. É Deus quem precisa mostrar para nós qual é a direção e qual é o caminho. Verdade. Paulo discerniu que não era da parte de Deus aqueles elogios e aquelas afirmações, porque ele estava indo e voltando no lugar da oração. Ele não recebeu apenas discernimento espiritual. Paulo olha para aquela moça e sem entrevista, sem
guerra, sem bagunça, sem nada. Paulo olha para ele e diz: em nome de Jesus Cristo, sai. E saiu. Verdade. Aleluia. Ele é fiel. Só um aleluia ali. Glória a Deus. Aleluia. Não precisou entrevista, não precisou bagunça, ninguém pagou nem nada. O texto diz que saiu imediatamente. E do que isso fala? Isso fala que a oração ela nos dá não apenas discernimento espiritual, mas a oração nos dá poder e autoridade espiritual. Glória a Deus. É isso, é o fruto da vida de oração. Então observe que todos esses milagres estão acontecendo por causa de posturas, sensibilidade, submissão. Às vezes Deus está usando o pai, está usando a mãe, está usando os amigos, está usando o pastor, está usando o pregador, falando que é para lá, e as pessoas estão querendo negligenciar a voz de Deus. E Deus está dizendo: não, meu filho, seja sensível, vá por ali. Não, mas para mim é estranho, não interessa, vá, porque Deus sabe aonde está nos guiando. Paulo está sendo sensível, Paulo está orando, e a oração também deu a Paulo e a Silas força para louvar a Deus no meio das aflições. Verdade. Eu vejo a nossa geração é uma geração muito frágil, é uma geração muito líquida, é uma geração que falta firmeza, é uma geração que só sabe dar glória a Deus quando as coisas vão bem, só consegue cantar quando as coisas estão saindo conforme o Espírito. Paulo e Silas estão cantando depois de ter apanhado, de serem injustiçados e de estarem presos, sem nenhum tipo de acusação que fosse relevante para que eles fossem passar por essa situação. Verdade. Até porque Paulo e Silas eles tinham cidadania romana, eles deveriam ter passado por um julgamento mais formal. Tanto é que no final do capítulo 16, os magistrados pedem desculpas para eles e pedem para eles saírem da cidade com muita mansidão e com muita tranquilidade, porque descobriram que eles eram cidadãos romanos. Verdade. Então eles estão passando por coisas que eles não precisavam passar, só que por causa do amor ao Evangelho e por ter uma vida de oração, mesmo no meio das aflições, eles estão cantando. Aleluia! Você percebe que os milagres estão sendo gerados por causa de determinadas posturas dessa equipe? Aí o texto segue dizendo: eles vão para o lugar de oração, estão em oração. A palavra oração é citada 3 vezes, versículo 13, versículo 16 e versículo 25. E aí, quando os homens observam que aquela moça que dava dinheiro para eles, que ela era o tipo de uma atração daquela cidade, quando eles percebem que ela foi liberta, eles ficam revoltados com Paulo e Silas e dizem: olha, esses camaradas aí acabaram com o nosso lucro, então nós vamos prender eles. Começam a acusar a Paulo e Silas, e aí nós chegamos no texto em que nós lemos: a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados rasgaram as vestes, mandou açoitar com varas e falou para o carcereiro: prende eles com segurança. Aí eu lhe pergunto: para quê? Se eles não estão armados, pelo menos não do lado de fora. Eles não têm arma, não tem chicote, não tem bomba, não tem nada. Para que tanta segurança para prender esses homens? O texto diz que o carcereiro acata homem e coloca eles no cárcere interior, ou seja, o mais profundo cárcere da prisão foi onde Paulo e Silas ficaram. E aí o texto diz que o carcereiro fala: prendeu os pés deles no tronco. E aí, qual é a imagem que se tem aqui? Paulo e Silas despidos, praticamente nus, ensanguentados, com feridas, porque com varas. E a visão agora do texto que você vai ter é que esses 2 homens de Deus estão dentro de um cárcere, e a última visão que eles têm antes de provavelmente dormir, que eles iam orar e cantar e dormir, a última imagem que eles têm é uma porta fechada e pés nos troncos. A última imagem que eles têm é uma porta trancada e o corpo dilacerado, porque eles pregaram o Evangelho, porque eles abençoaram a vida de uma empresária, porque eles abençoaram a vida de uma jovem que estava aprisionada. E é aqui que eu quero que você redobre a sua atenção. Por quê? Porque nesse exato momento em que eles estão presos, vendo o carcereiro fechando a porta, vendo o carcereiro ir embora, vendo a situação em que eles estão, eles têm tudo para começar a reclamar. Eles têm tudo para começar a murmurar. Por quê? Porque lá atrás Paulo poderia pensar o seguinte: ô Silas, se a gente tivesse ido para Asa, a gente não estava nessa situação não. Olha a situação que Deus colocou a gente hoje.
A gente estava querendo ir para lá, Deus falou que não, a gente veio para cá, olha onde a gente veio parar. Eles têm tudo para murmurar, para reclamar. Só que eu lembro que eu disse alguns minutos atrás, no início, Deus é especialista em montar cenários. Aleluia. E é isso que você vai levar para casa hoje. Deus é especialista em montar cenários. Como Paulo ele tinha um pouco dessa percepção, porque aos romanos eles querem dizer todas as coisas cooperam para o bem. Ele já tinha essa percepção que Deus ele é especialista em criar esse tipo de situação. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de questionar o sofrimento, a injustiça, as dores, as feridas, as aflições, versículo 25, Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Deus, aleluia. Eles já estão melhor que nós, irmão. Porque você certamente conseguiu tomar café da manhã, provavelmente deve estar almoçado e daqui a pouco vai jantar. Mas o texto diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam. Isso fala de intensidade da sua fé. Porque tem gente que tem tudo, ele tem roupa, ele tem comida, ele tem serviço. E ainda que tem serviço, ele ainda consegue comer durante o dia. Ele chega na igreja, não erga a voz, não adora, não levanta a mão, não faz nada. Ele é frio, ela é fria. Ele é indiferente, é insensível ao que está acontecendo aqui. E talvez seja esse o nosso problema, dentre tantos problemas da nossa geração. Nós acostumamos com esse negócio de Deus, acostumamos com esse negócio de dobrar o joelho, acostumamos com esse negócio de ofertar, de vir para a igreja. Paulo e Silas não, eles têm tudo para reclamar, para negar, mas perto da meia-noite, com o corpo ferido, com o corpo machucado, a ideia é, vamos continuar orando, vamos continuar cantando. Aleluia. Glória E a aqui, Deus. meus irmãos, eu aprendo uma coisa muito importante, que prenderam eles do lado de fora, mas é impossível prender alguém do lado de fora, alguém que já foi livre, está liberto do lado de dentro. Talvez você entrou aqui nessa igreja essa noite e possivelmente do lado de fora tem alguma coisa tentando te prender, te amordaçar, te deixar acanhado, te pressionando, tentando te oprimir. Só que Deus te trouxe para te dizer, meu filho e minha filha, eu já te libertei do lado de dentro. O diabo pode tentar te afligir do jeito que for, mas nós, a igreja de Jesus, somos livres do lado de dentro. Então essa noite nada nos impede de dar glória, de dar aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, fica à vontade para falar em línguas, porque você pode estar na prova, pode estar na luta, sem dinheiro, sem trabalho, sem amigos, não interessa. Cristo já nos libertou do lado de dentro. Eu não estou pregando para alguém que é escravo, eu estou pregando para gente livre, para gente que Deus libertou do diabo, do inferno, da mentira, do engano, das trevas. Nós somos livres aqui essa noite para adorar o nome de Deus. Aleluia! Será que você consegue aproveitar essa liberdade em Deus? Papai. Ah, pregador, mas eu estou cheio de aflições, não tem problema, você é livre do lado de dentro. O Espírito já te libertou. Não há uma necessidade de desespero, de medo, de tristeza e de angústia. Você é livre. E você é livre, você pode levantar a mão, você pode orar, você pode adorar, você pode vir para a igreja, você pode estar sem dinheiro na maior prova da sua vida, mas Deus já nos libertou pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro somos livres, pelo lado de dentro somos perdoados, pelo lado de dentro o nosso nome está escrito no livro da vida, pelo lado de dentro somos batizados com o Espírito Santo, pelo lado de dentro nós temos a palavra de Deus, a promessa de Deus, o Espírito de Deus. Então, pelo amor de Deus, não saia daqui essa noite triste. Você é livre em Cristo Jesus. Está livre pelo lado de dentro, você pode fazer o que quiser com ele do lado de fora, não vai adiantar. Aí o texto diz assim, que eles oram e cantam, e o que me impressiona não é eles orar e cantar perto da meia-noite. O que me impressiona é que o texto diz assim, os outros presos ouviam. Eles estão no último caso, mas eles conseguem cantar num volume tão alto que os outros presos lá nas outras prisões estão ouvindo. É Deus lindo, aleluia. E a expressão os outros presos ouviam, essa expressão significa que Paulo e Silas cantavam algo agradável de se ouvir. O que as pessoas estão ouvindo de nós nos nossos períodos de aflição? Paulo e Silas cantavam coisas que eram agradáveis aos ouvidos.
E as aflições da vida vêm justamente para isso, para diminuir o volume da nossa fé, diminuir o volume da nossa adoração, diminuir a intensidade da nossa fé. Pelo amor de Deus, não faça parte da maioria dos crentes dessa nação, pessoas que têm uma fé tão medíocre, tão fraca, que nem dá vontade de congregar na igreja dele, que nem dá vontade de seguir os passos dele. Não seja esse tipo de crente, seja como Paulo e Silas. Se Deus já te libertou por dentro, faça o que quiser do lado de fora, mas o que vai ouvir saindo da minha boca não é fofoca, não é mentira, não é calúnia, não é murmuração, não é críticas. O que vão ouvir saindo da minha vida vai ser louvores, oração, palavra, porque eu sou livre. Glória a Deus, aleluia. Olha a intensidade da fé desses homens. Tem gente em condições melhores que não está conseguindo fazer metade do que eles fizeram. É, papai. Olha a intensidade dessa fé. Olha o impacto desse cristianismo. Aleluia, meu Deus. Os outros três os ouviam, eles cantando. Eles estão no fundo do cárcere interior. Mas tem gente lá na frente que está ouvindo Paulo e Silas cantar. Que barulho é esse? É os crentes. O que está acontecendo? Não, estão cantando. E olha o louvor bonito que eles estão cantando, rapaz. É um negócio agradável, né? É. E aí, aqui eu quero revelar um segredo para vocês antes de eu terminar. Versículo 26, se você está com a Bíblia aberta, se não tiver, eu leio aqui. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Aleluia. É por isso que você tem que ter postura no meio das suas aflições. Firmeza, fidelidade. E adorar a Deus independente do que está acontecendo. Por que, pregador? Porque o texto está deixando claro que o terremoto veio da parte de Deus. Aquilo que era do mundo sobrenatural começa a invadir o mundo natural. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que a nossa tendência no meio das aflições é desanimar, é ficar meio assim, principalmente no meio dessa geração que não tem firmeza. Já viu? Até os hinos, para com a mais mente, aquela coisa melancólica, que não. Paulo e Silas estão firmes, vamos cantar, vamos orar. Vai estar doendo, não interessa, vamos cantar, vamos orar aqui. Aleluia. Firmeza. Só que por causa dessa fidelidade, dessa postura, o mundo espiritual até então estava trabalhando para as pessoas. Lídia foi alcançada, a menina endemoniada foi liberta, só que agora por causa da postura deles, Deus não vai trabalhar para os outros através deles, Deus vai trabalhar para eles. Aleluia. E veio um terremoto e abalou os alicerces do cárcere. Então permaneça firme, porque Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: quando eu começar a agir na tua vida, eu não vou tocar em lugares errados, eu não vou tocar em pessoas erradas e também não vou chegar na hora errada. Eu não sei quanto tempo Paulo e Silas cantou e quanto tempo eles oraram, mas eu sei dizer que Deus chegou na hora certa e tocou nos lugares certos. Eu não sei o que você está precisando, mas em nome de Jesus, receba esta palavra. Deus não vai tocar na área errada da tua vida, não vai tocar no momento errado. Ele está dizendo: permanece, porque quando eu descer na terra para agir, eu vou tocar na pessoa certa, vou entrar na hora certa, vou entrar Aleluia! vou tocar nas coisas certas. Aleluia. Você está crendo que eu estou pregando aqui? Eu creio. Vai, glória a Deus, vai para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aproveita, irmão, que a igreja não está lotada, dá para a gente dar glória mesmo. Glórias a Deus. Deus toca nas coisas certas. Ele mexeu nos alicerces do cárcere. Aí, olha só que coisa bonita, que coisa linda. E se você não der glória a Deus, eu vou ficar muito chateado. Deus vem, de repente, ó, grava isso, de repente, irmão, por favor, seja firme. Você não sabe quando é que Deus vai agir, você não sabe quando é que Deus vai entrar, você não sabe quando é que Deus vai abrir. Pode ser de repente, você está dando glória aqui, Deus já está trabalhando lá, você nem sabe. Amanhã chega a notícia, semana que vem chega, então agora, porque de repente Aleluia. veio o terremoto, abalou os alicerces do carro. Aí olha o que o texto diz: abriram-se todas as portas. Aleluia! Glória, glória. Não abriu uma, Bendito é o Senhor. abriram-se todas. Eu creio nessa Aleluia. noite que essas portas vão abrir. Aleluia. Aleluia. Precisava abrir todas, igreja? Aleluia.
Aleluia. Sim ou não? Glórias a Deus. Não precisava. Não, é só dele. Era só precisava abrir, como o pastor falou, a porta da prisão de Paulo e Silas. Verdade. Só que o texto diz: abriram-se todas. Glória a Deus, aleluia. E aqui está o segredo, que a gente vive nessa geração, né? A geração que gosta das portas abertas, né? É campanha de porta aberta para lá, campanha de porta aberta para cá. Aí aqui está o segredo. Deus não abriu apenas uma, Deus abriu todas. Mas por que Deus abriu todas? Porque Paulo e Silas conseguiram cantar quando ela estava fechada. Glória Aleluia. a Deus. 2 aleluia. Glória a Deus. Vou continuar só por causa desses 2 aleluia. Pregador, por que Deus abriu todas as portas? Porque Paulo e Silas sabiam cantar quando ela estava fechada. E esse é o nosso problema. Às vezes a gente não está vendo Deus abrir porta, porque a gente está reclamando que ela está fechada ainda. A gente está desanimado porque ela fechou. E Deus está dizendo: não, quando fechar é que tu tem que cantar mesmo. Quando fechar é que tu tem que orar mesmo. Porque quando você é fiel com a porta fechada, não existem portas que eu não possa abrir. Aleluia. Mas não é o segredo de ver a porta aberta, é cantar quando ela está fechada. Aleluia. É cantar quando não dá. É orar e crer em Deus mesmo quando fechou tudo. Fechou tudo, então agora que eu vou cantar. Agora que eu vou colocar o playback. Agora que eu vou pro culto. Agora que eu vou participar da campanha. Agora que eu vou dar glória. Agora que eu vou dar aleluia. Agora que eu vou participar. Porque Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia. O segredo de ver portas abertas é você cantar quando elas estão fechadas. Aleluia. Aí o texto diz: não, né? E se você ficou feliz com esse segredo, Aleluia. o carcereiro acorda desesperado, já estou terminando, acorda desesperado, pega a espada, porque ele era responsável pelos presos, ele sabia que ia ter que dar conta de cada um. Ele vê todas as portas abertas e vai tentar se matar. Está desesperado. Aí vem o maior de todos os milagres. Aleluia. O maior milagre não foi nem Deus tremer tudo, Deus abrir tudo. O maior milagre foi esse. Paulo diz assim: não faças tal, Aleluia. que todos nós estamos aqui. Aleluia. Aí você me deu glória a Deus, porque você não quis. Pai, aleluia. Porque irmão, sem abrir a cadeia, os presos já estão saindo, imagina com todas as portas abertas. Pai. Mas como Deus é Deus, ele fez a terra tremer, abriu todas as portas, mas Paulo diz: não fugiu ninguém. Porque quando Deus faz a obra é por completo, não é pela metade. E Deus está mandando dizer para alguém aqui: fique em paz na tua vida, que quem tem que sair vai sair, quem tem que ficar vai ficar. Mas que vai ficar todo mundo devido lugar, vai. Aleluia! Essa bagunça da tua vida. E se algumas pessoas começarem a desaparecer, não assusta não. É que tem que sair mesmo. Ali naquela prisão saiu Paulo Silas, saiu o carcereiro, mas o resto não ficou. É Deus dizendo: quando eu desço para vir, sai quem tem que sair, entra quem tem que entrar, fica quem tem que ficar, mas as coisas ficam organizadas. Aleluia! Eu O creio. maior milagre não foi o terremoto, não faz porta abrir. O maior milagre foi os prisioneiros não fugirem. Sim, Deus. Carcereiro desesperado, querendo se matar. Já vem aquela atmosfera de morte dentro daquele lugar. Mas Paulo dá um brado dentro daquela cadeia e diz: meu filho, fique em paz. Não precisa desespero, isso daqui é ação de Deus. Então Deus está montando o cenário. Pelo amor de Deus, acalma a tua alma esta noite. Acalma os teus pensamentos esta noite. Deus te trouxe aqui para te dizer: vai dormir em paz, vai comer em paz, vai sair com teu marido, vai sair com teus filhos, vai curtir a tua vida. Este cenário eu estou montando, sou eu que estou no controle. Não precisa Aleluia! desespero, não precisa medo, não precisa depressão. Arranca a espada da tua bainha, volta para a guerra, porque Deus está no controle. Creio, Pai. Aleluia! Louvado e Deus exaltado. santo, santo é teu nome. Não faças tal, nós estamos aqui. Aleluia, Deus maravilhoso. Não precisa Aleluia. se desespera, essa angústia, essa ansiedade que está atrapalhando você de viver direito. Olha aí, papai.
Não precisa esse sentimento que está levando a tua saúde embora, teu emocional, teu psicológico embora. Calma essa alma aí, pelo amor de Deus. Paulo está dizendo, não precisa se matar não, meu filho. Manda a morte para lá, porque o evangelho onde chega tem vida, tem paz, tem graça, tem esperança, tem perdão. Deixa o que passou, passou. Agora aqui a sua vida não está na mão do diabo, não depende, irmão, pelo amor de Deus. Essa noite Deus te trouxe, eu estou sentindo a mão dele acalmar nossa alma e acalmar nosso coração. Tua vida não depende da tua empresa, tua vida não depende de juiz, tua vida não depende de doutor, tua vida não depende de advogado, a tua vida não depende de Bolsonaro, de política. A vida da igreja está na palma da mão de Deus. Então aleluia, dê o melhor glória, dê o melhor aleluia. Você batizou com o Espírito Santo, fala em línguas, porque Deus está na tua vida e vai tocar na tua história. Aleluia! Pai. Deus está criando cenários. O carcereiro pula para dentro, pede luz, e ele está todo tremendo, Aleluia. se prostra diante de Paulo e Silas. Glória a Deus. Aleluia. E aí a consciência foi despertada. Para quê? Para o mundo espiritual. O que eu faço? Para ser salvo. Aleluia. E aqui eu quero destacar uma coisa rapidamente para a gente concluir. Lídia foi salva por causa da oração e da pregação. A menina foi liberta por causa do poder de Deus. Mas o carcereiro só foi alcançado por causa das feridas de Paulo e Silas. Aleluia. Se Paulo e Silas não tivessem sido feridos e não tivessem chegado dentro da prisão, Deus não tinha alcançado o carcereiro através de Paulo e Silas. Tem gente que você vai ganhar pela palavra, pela pregação. Tem gente que você vai ganhar através do poder de Deus. Ele vai ver a ação de Deus na tua vida e vai se curvar. Só que tem gente que a gente só vai ganhar quando eles verem as marcas de Cristo em nós. Deus. Aleluia. Quando olhar para mim e para você no meio da prova e dizer, vai morrer isso aí vai se acabar. E no final ele vê que você continua fiel. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai perguntar, como é que aguenta? Aleluia. Olha Vai para a aí. igreja todo dia. Olha a prova que essa mulher está vivendo, olha a prova que esse homem está vivendo. Por que não para? Por que não se mata? Por que não cai? Aí a consciência desperta que o Deus dele é mais forte. Oh, aleluia. É que Deus está lá naquela igreja, que esse povo que ora aí é diferente, aí ele tem que se curvar. É Deus. Tem gente que a gente Aleluia. ganha com a palavra, outros com poder, mas outros só ganharemos eles por causa das nossas feridas, por causa das nossas aflições. Verdade. O carcereiro desperta a consciência. O que eu faço para ser salvo? Paulo diz, rapaz, se você crê em Jesus, vai ser salvo você e vai ser salva toda a tua casa. Aleluia. Na mesma hora o carcereiro pega Paulo, pega Silas, leva para dentro de casa, eles pregam dentro da casa do carcereiro, o carcereiro e toda a família começa a acreditar, aceitam a Jesus, se convertem na mesma madrugada, irmão. Precisou 3 meses, 5 meses, 1 ano não, foi na mesma madrugada, já terceira as águas, já foi todo mundo se batizando. O carcereiro foi, lavou os vergões de Paulo e Silas e serviu eles na mesa. Glória a Deus. Aleluia. Aí você me deu glória mais alto porque você não quis. Porque só Deus faz isso na vida dos homens. Eu estou falando de um carcereiro, de um homem bruto, de um homem rude, de um homem agressivo. Mas o evangelho, quando pega o homem, faz ele ficar manso, faz ele pedir perdão, faz ele fazer boas obras. O evangelho transforma a vida das pessoas. Aí Aleluia! o texto diz assim: oh, aleluia. Naquela madrugada, aquela família foi alcançada. Antes de Paulo sair de Filipos, ele deixou lá marcas de Cristo, a pregação do evangelho. Pessoas foram transformadas. Paulo estabelece a igreja de Filipenses. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Porque Deus sabe criar cenários. Eita, Deus lindo. Provavelmente, de madrugada, quando Paulo está batizando aquelas pessoas, comendo na mesa, a ficha caiu. Ah, Silas, agora eu entendi. O que foi, Paulo? Lembra que Deus disse que não era para ir para lá? Falou para a gente não 2 vezes? Lembro. Então aqui, ó. Era para isso. Glória a Deus. Para a gente sair daqui e deixar aqui na igreja. Pai, aleluia. Deus disse não lá atrás.
Porque Deus queria chegar numa mulher chamada Lídia, empresária, a igreja já não vai sofrer financeiramente. Deus queria chegar numa moça, uma jovem, para ter um testemunho poderoso. Eu fui liberto dos homens e do demônio. Aleluia. E Deus chega em alguém que trabalhava para César, o carcereiro. Está formado na igreja. Aleluia. Glória a Com Deus. todo tipo de gente. Tem o Aleluia. carcereiro que trabalhava com o inferno, tem a menina que estava demoniada, mas foi liberta, um poderoso testemunho, e tem Lídia empresária que vai bancar a igreja. Glória a Deus. Aleluia. A igreja completa, porque Deus sabe criar cenários. Aleluia. De manhã, os homens descobrem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos e ficam envergonhados, constrangidos. Eles olham para Paulo e Silas: por favor, tem como vocês saírem da nossa cidade? Vocês causaram uma bagunça aqui, a gente pede desculpa aí, está tudo resolvido, vocês podem ir embora da cidade. Deus não deixou a situação do mesmo jeito. Antes de Paulo e Silas saírem, Deus mudou a história deles diante daqueles homens. Glória a Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus está mandando dizer para alguém aqui: essa situação não acaba antes de eu mostrar que você é meu servo, minha serva. Aleluia. Essa Aleluia. situação não acaba com você envergonhado, envergonhada. Esta situação acaba quando Deus for glorificado e você receber o que você é digno de receber. Aleluia. Eles saem da cidade. Só que Deus levou Paulo e Silas lá para criar uma igreja. Passam-se os anos. Deus levou Paulo e Silas para lá para fundar uma igreja. Eles fundam a igreja e saem. Só que eles saem de lá com marcas, com feridas, com cicatrizes. Paulo, o que foi esse machucado aí? Filipos. Aí está tudo bem? Não, está tudo bem. A gente deixou uma igreja lá. Jesus Aleluia. Glória a Deus. são as marcas do Evangelho. Eles seguem. Aproximadamente 10 anos depois, Paulo está pregando, só que há uma dificuldade no ministério. E é justamente uma dificuldade financeira. A igreja em Tessalônica não mandou nada. Os Coríntios também não entrou na questão. As igrejas da Galácia também ninguém se manifestou. Paulo olha para Epafrodito e fala: rapaz, nós estamos na prova financeira aqui, rapaz. Como é que a gente vai continuar o ministério? Como é que a gente viaja? Como é que a gente come? Como é que a gente veste? Epafrodito faz algumas viagens e chega com 2 ofertas. Chuta da onde? Meu Deus. Aí quando você chegar na tua casa, ela é curtinha, você lê a carta aos Filipenses. Paulo diz: que saudade eu tenho de vocês. Quando eu oro, eu lembro de vocês com alegria. Aleluia. Que o Deus que começou a boa obra em vocês, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. E no final do capítulo 4, Paulo diz: vocês entraram na minha questão. E vocês não me abençoaram com oferta apenas uma vez. Vocês me ajudaram 2 vezes. Porque o Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. Pregador, não entende nada. Deus levou Paulo e Silas lá. Eles sofreram, mas passou 10 anos. Após 10 anos, como Deus é perito em criar cenários, quando o servo dele teve necessidade, do lugar onde ele apanhou, do lugar onde ele foi humilhado, foi de onde saiu a provisão para que ele fosse permanecido no ministério. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus está mandando dizer para alguém aqui: eu estou criando cenários na tua vida. Não é para você entender agora, é só para você aceitar. Porque o que você sofre hoje, eu vou te recompensar amanhã. De onde vieram as feridas, virá providência, virá glória e virá o testemunho da minha parte. Aleluia. Você crê e recebe essa palavra? Amém. No lugar de onde emanaram as feridas, saiu a providência para ele continuar de pé pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então não reclame, não murmure, permaneça fiel. Porque Deus é perito em confeccionar cenários. E por mais que machuque hoje, faça chorar hoje, faça você não entender nada hoje, Deus está dizendo: só Coisa linda, Jesus. Aleluia. só não para. Eu Vai creio, adorando, vai Deus. pregando, porque da onde humilharam, vão exaltar vocês. Da onde tiraram, vão ter que devolver em dobro. Da onde criticaram, da onde caluniaram, vão ter que sair a justificação. Porque eu que estou criando estes cenários. Oh, aleluia. A Aleluia. igreja que ele fundou foi a igreja que cuidou dele lá na frente. Pai. Então, homem a Deus, permaneça firme. Cante com a porta fechada mesmo, com feridas mesmo, porque quando Deus tem que abrir, irmão, Ele não abre uma só não, Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Tenha sensibilidade espiritual para entender o que Deus está querendo fazer. Aleluia.
Entenda que é Ele que monta o quebra-cabeça da nossa vida. Ele não perde peças. Aleluia. Ele não precisa ficar inventando, não. Ele vai criando os cenários. Aleluia. Deus deu 2 não aqui, levou ele para lá, ele sofreu, mas deixou uma igreja 10 anos depois. Foi a mesma igreja que abençoou a vida do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Chega em casa, quando você definiu bem, você vai dar um sorriso lembrando dessa mensagem. Tá bom? Coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça. Pai, te glorificamos por esta noite, por essa oportunidade. Te glorificamos, pois temos liberdade religiosa para cultuar e ouvir a tua voz através da palavra. Te agradecemos pela vida do pastor, pela vida do Gutenberg, pela vida da igreja, dos irmãos que vieram esta noite. Guarda o nosso coração, a nossa vida, a nossa família e tudo aquilo que leva o nosso nome. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs que vieram esta noite. Supre toda e qualquer necessidade, que nos próximos dias eles recebam surpresas da tua parte. Em nome de Jesus te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, quantos podem glorificar a Deus por esta boa Glória a palavra? Deus. Aleluia. Quantos podem exaltar? E Deus venha abençoar nosso diácono Jefferson.